Olá, sexto ano. Bom, espero que todos estejam bem. Vamos continuar aqui, dar continuidade ao nosso conteúdo. A gente vem falando sobre questões relacionadas a mapa. O estudo dos mapas, né, ele está relacionado com aquilo que a gente intitula de cartografia. E aí, dentro do título de cartografia, a gente estuda os pontos que tratam do mapa, né? Que cartografia é a ciência que estuda, analisa, elabora os mapas. Então, estamos dentro desse contexto aí. E em relação a mapa, a gente falou sobre alguns assuntos, falamos sobre as representações da superfície terrestre, né? Ou da Terra como um todo, falamos do globo terrestre, falamos do planisfério. E pegamos os detalhes maiores do mapa, vimos a questão dos elementos e hoje a gente vai estar dando continuidade a esses elementos, inclusive aprendendo a aplicar um desses elementos, né? Fazer a interpretação, utilizar, ver como ele funciona, ok? Então vamos lá usar o nosso livro. Você pega o teu livro para você acompanhar aí as questões. A gente vai começar na página 363, ok? Então vamos lá. Como eu falei, a gente iniciou falando da questão dos mapas, da cartografia, das diferenças de mapas. Vimos que o mapa é uma representação, né, do espaço geográfico. Então, só que esses mapas, eles não é só um desenho sem um critério, ele tem alguns critérios. E para que a gente possa interpretar esse mapa, a gente precisa entender quais são os critérios. Os critérios, eles são estabelecidos através dos elementos. Então, todas as referências principais do mapa a gente chama de elementos. Então, vamos ver quais são os elementos do mapa novamente, só para a gente se localizar aqui ao que a gente vai fazer hoje de atividade. Então, a gente tem aí o título, né, que representa o assunto principal tratado no mapa. Esse aqui é o título desse mapa. De que esse mapa fala, né? O mapa, ele é a representação de um local e dentro desse local tem algumas informações. E o mapa normalmente apresenta essas informações, destacando. E no caso desse aí, para você saber sobre o que o mapa está falando, qual essa referência daquele local, tem que ver primeiro o título dele. Então, o título desse aqui é Brasil, divisão política. Significa que esse mapa retrata aqui a divisão por área administrativa. No caso daqui, pelas unidades federativas, né? Os 26 estados e mais o Distrito Federal. E tem a Rosa dos Ventos, que é para a gente saber se esse mapa está virado para onde, em direção norte, direção sul. Se eu estiver no local do mapa, para onde eu vou quando eu quiser ir para o norte, para o sul, então usa a Rosa dos Ventos, tem que ter no mapa. E a legenda. A legenda, ela informa os símbolos, né? O significado de cada um símbolo que tiver. Aqui está mostrando as capitais, né? Capital do país e as capitais do estado. Só você ver qual é a referência, para você saber onde tiver uma referência dessa, está falando daquilo que é o significado do símbolo. E a gente tem aqui a fonte, né? O que é a fonte? A fonte é quem fez esse mapa, da onde veio esse mapa. Nesse caso aqui é um mapa do IBGE. E a gente tem também a escala. A escala é o nosso assunto de hoje. A gente vai se aprofundar um pouquinho mais na escala. A escala está aqui, ó, representada aqui com esse número. Ó. Então, essa escala, o que serve a escala? Né? Ela informa quantas vezes a representação foi diminuída em relação ao tamanho real da superfície terrestre. Então, essa escala aqui está mostrando de 0 para 410 quilômetros. Então, significa que cada intervalo desse aqui, que normalmente tem 1 centímetro,
cada 1 centímetro desse aqui no mapa, eu vou ter 410 quilômetros. Então, se daqui até aqui eu tiver 1 centímetro, significa que no espaço real, daqui até aqui, eu tenho 410 quilômetros. Se eu pegar esse espaço aqui, rodar mais um intervalo daquele, mais 1 centímetro, então eu tenho daqui para cá, são 2 centímetros. Então, 2 centímetros eu vou fazer 410. 410. Mais 410. Ou seja, 410 duas vezes. Porque tem 2 centímetros, para eu saber o tamanho real. A medida está mostrando aqui que para cada centímetro, 410 quilômetros. Então, se eu tenho 2 centímetros, eu vou multiplicar por 2. Se eu colocar mais 1 centímetro aqui, eu vou ter 3. Então, se eu perguntar a diferença ou a distância de uma cidade que está aqui até uma cidade que está nessa ponta aqui, e ela estiver medindo 3 vezes esse centímetro aqui, ou seja, 3 centímetros no mapa, então significa que eu tenho 3 vezes esse 410. Aí eu tenho que fazer a conta para saber qual é a distância real. Se eu andar da primeira cidade para a segunda cidade, eu vou andar 1 centímetro. Então eu tenho 2 vezes 410, vai dar 820 quilômetros. Se eu pego da primeira cidade e vou... Pego da primeira cidade e vou para a terceira. Da primeira cidade eu rodei aqui. Um intervalo eu teria 410, 2 intervalos eu teria 820. Agora eu vou passar pelos 3. Vou sair de um ponto de referência, passar por 1, 2, 3 centímetros. Aí eu vou multiplicar 3 vezes o 410, que é o tamanho da escala aqui. E aí eu vou ter 1.230 quilômetros entre o primeiro ponto e o segundo ponto, que aí eu tenho 3 centímetros no mapa, ok? Isso é a escala. A gente vai ler mais uma folha aqui para melhorar isso aqui, para você saber o que é escala. Então, ou seja, esse mapa aí foi reduzido 410. Na verdade, como está em centímetro, a gente teria que passar pelo múltiplos de metro, múltiplos e submúltiplos de metro, né? Para a gente ver quantas vezes foi reduzido. Que essa aí já está em quilômetro, aí tem que ver quanto dá em centímetro, ok? Então vamos lá para a nossa próxima página. Vamos ver como funciona uma escala. A nossa referência aqui, mostrando uma escala aqui. Deixa eu diminuir para visualizar. Está mostrando um mesmo lugar em escala diferente. Então, nesse primeiro desenho, eu tenho uma escala maior, onde eu consigo ver mais detalhes. Essa aqui, a escala vai diminuindo, porque eu estou vendo um espaço maior, né? Mesmo sendo na mesma região, ó, esse prédio aqui, está no centro aqui, ó. Só que a máquina se afastou um pouco, então ela pega um espaço maior. Se a primeira foto está vindo daqui aqui, a segunda foto está maior, tá vendo? Está pegando espaço maior. E se a câmera se afastar mais um pouco, eu vou ter essa terceira representação aí, que é de uma outra escala, ou seja, uma escala menor ainda, porque a máquina está mais distante e aquele prédio você já não consegue nem identificar. Se ele estiver aqui, ó, você não consegue identificar, porque já começa você a identificar algumas coisas maiores, mas as menores já começam a sumir. Isso significa que a escala é menor, né? Reduziu-se mais vezes para caber aí nesse pedaço de representação, como se fosse um papel, um mapa. Então vamos lá, vamos seguir aqui. Vamos então ler sobre a nossa escala, né? O que é essa escala? Opa!
Vamos lá, vamos lá. Vamos ver da escala. Como podemos identificar essa relação de proporção por meio das escalas? Existem dois tipos de escala, a numérica e a gráfica. O que muda entre uma escala e outra é apenas a maneira de se representar a relação de proporção. Então vamos lá. Para a gente ganhar tempo, vamos direto aqui para a figura. Então eu tenho a escala numérica. Como vai ser representada a escala numérica? A escala numérica ela vai ser representada dessa maneira. Vou apagar aqui que deu errado. A escala numérica ela vai ser representada dessa maneira. Para cada 1 centímetro, aqui ó, no mapa, eu vou ter 100.000 centímetros no espaço real. Para eu descobrir o tamanho real de um local, é só eu multiplicar as vezes ali, igual a gente fez no exemplo, no mapa anterior. Para cada 1 centímetro tem 100.000, se tiver 2 centímetros, 200.000, se tiver 3, 300.000, se tiver 4, 400.000 e por aí vai. Então significa que é a quantidade de vezes que reduziu. E a gente tem aqui, aí nesse caso aqui, depois você tem que passar para metro ou para quilômetro, para tu saber a medida correta, que aqui está em centímetros. E a gente tem a escala gráfica. A escala gráfica é diferente porque ela já vem com resultado, ó. Ela tem alguns intervalos aqui, ó, de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30 quilômetros. Medida na realidade, esses 30 quilômetros. Cada intervalo medida no mapa. Então, se eu pegar esse intervalo aqui no mapa, ó, que normalmente vem em 1 centímetro, se eu botar minha régua lá, todo pedaço que tiver desse tamanho aqui, vai representar 10 quilômetros entre os dois pontos. Se eu pegar um espaço correspondente a 2 aulas, 20 centímetros, que vai corresponder aí a 20 quilômetros, né? 2 centímetros vai corresponder a 20 quilômetros. E os 30, que será representado aí 3 centímetros, e que vai representar 30 quilômetros. Agora vamos para ver a conta. Então a gente tem aí uma representação de um mapa em que está mostrando alguns pontos de referência para a gente usar para saber a distância entre um ponto e outro, né? Aí está pedindo uma tarefa, ó. Meça a distância em centímetros entre as cidades de Poços de Caldas e Juiz de Fora. Então isso é uma atividade boa para você ir treinando aí. E aqui tem uns pontinhos, cada pontinho, deixa eu aumentar aqui para ver melhor. Ó, cada pontinho é uma cidade, e aí você pode verificar, pegar a tua régua, botar daqui, você vai ver qual o tamanho correto. No caso desse mapa, qual é a escala dele? A escala está dizendo ó, que é 0 para 110. Então, se eu tiver 1 centímetro daqui a aqui, eu vou ter 110 quilômetros. Se eu fizer 2 centímetros, eu vou ter 220 quilômetros. Se eu fizer 3 centímetros, eu vou ter 330 quilômetros. Se eu tiver 4, vai aumentando assim, de acordo com o número de centímetros que tem o espaço que você quer verificar. Então, vamos ver um pouquinho como funciona, né? Verifique na escala do mapa a distância real correspondente a cada centímetro. Nesse caso, 1 centímetro corresponde a 110 quilômetros. Então, a gente já sabe que cada 1 centímetro, 110 quilômetros. A C aí, multiplique o valor equivalente a cada centímetro na escala pelos centímetros que você encontrou na linha reta do mapa. Com base nesse capítulo, é possível obter a distância real aproximada em linha reta entre duas cidades. No entanto, a distância entre Poços de Caldas e Juiz de Fora, em linha reta, é de 3 centímetros. E cada centímetro nessa representação equivale a 110 quilômetros. Então,
distância real aproximada entre as duas cidades é de 330. Então, vê bem, estamos falando aqui, ó, distância de Poços de Caldas a Juiz de Fora. Então, vamos ver aqui, Poços de Caldas, Juiz de Fora. Juiz de Fora está aqui, Poços de Caldas. Então, olha só, ele verificou daqui lá, ó. Viu que nesse intervalo aqui deu 3 centímetros. Então, ele multiplicou 3 vezes 110, vai dar 330. Então, são 330 quilômetros até chegar na cidade desejada. Ok? E é isso. Essa é a conta. Vamos para... Só para a gente ter uma ideia aqui de escala. Vamos lá. Ó, complete corretamente as frases com as palavras a seguir. Com uma porção da superfície terrestre retratada, é maior os detalhes visíveis na imagem. Torna-se menores, ou seja, quanto maior a área representada, menos detalhes são mostrados. Né? Aqui a gente tem alguns exemplos de a escala numérica, a escala gráfica, elas separadas aí para você visualizar uma conta, né? E é isso, você visualizar uma conta não. Identificar, né, qual é gráfica, qual é numérica. Lembrando que a numérica ela não vem com nenhuma fração, não vem com nenhum intervalo. Vamos botar intervalo porque aqui tá diferenciado. Então aqui, ó, numérica é essa, numérica é essa. As outras duas gráficas porque vem com esse intervalo aqui apresentado entre um ponto e outro para saber quantos centímetros vai fazer a conta. Então é isso, gente. Nossa questão de escala é para a gente fazer na nossa atividade. É essa. E o que a gente vai fazer de representação é o seguinte. A primeira questão a gente vai estar falando sobre o que é a escala gráfica, né? Que é uma escala que é uma escala cartográfica. Então a escala ela é a representação da proporcionalidade, né, entre a área real e a área representada no mapa. Vamos ver como está aqui para a gente botar igualzinho do livro. Não tem a ver com essa relação de proporcionalidade entre a área real e a área representada no mapa. Pode ser essa aqui ou aquela que está lá no mapa, que diz assim, ó, informa a proporção em que a representação está reduzida em relação à realidade. Ok? Então, isso é a escala, a nossa primeira questão aí para resolver. A segunda questão é assim, se você tem uma escala gráfica e que ela está apresentando que cada 1 centímetro no mapa corresponde a 110 centímetros no espaço real, se eu meço o espaço, a distância entre 2 pontos, entre 2 cidades, e verifico que deu 2 centímetros, quanto vai ser de distância real no terreno? Então, eu vou multiplicar esse 2 pelos 110, né, considerando aí que a escala é de 110, e aí o meu resultado vai ser a distância entre esses 2 pontos. Nesse caso, vai dar 220. E a terceira está falando da mesma situação de uma escala gráfica, onde a distância entre 2 pontos, no mapa dá 3 centímetros, e a escala é de 110 também. Então, 3 vezes 110, 330. Esses são nossos exercícios. Ok, meus amigos? Então, fiquem bem aí, turma, que tudo dê certo, que tudo fique tranquilo e até a próxima aula. Um abraço.